hoje é: somente Cristo pode ensinar como se vive espiritualmente. Com temor reverente, pedimos ao nosso Pai Melquisedeque, no nome de Cristo. Nossa Mãe Lisbete, que todos os nutrientes de sua sabedoria espiritual do céu manifestem em nós o seu saudável crescimento, que nos leva a alcançar a plenitude da estatura de sua deidade, do varão perfeito, e sempre se fará a justa e santa vontade de nossos pais espirituais, Melquisedeque, Lisbete. Santos anjos, Cristo Lisbete nos explica por que somente ela pode nos ensinar como se vive espiritualmente, na santa ordem de justiça e paz de Deus. Diz no capítulo 2 de 1 de João: Meus amados filhos espirituais, escrevo estas coisas para vocês, porque prometemos colocar minhas leis em seus corações, escrevê-las em suas mentes, para que não pequem. Mas se alguém peca, tem diante de Deus Pai Melquisedeque uma intercessora, Jesus Cristo Lisbete, a que é justa. Ela é a justiça do céu de Deus. Mas as pessoas ignorantes me criticam porque pensam que estou tentando agir como Deus, como se estivesse fingindo ser Deus, quando eu cheguei para ser a única mediadora entre Deus e os homens, para que eles conheçam a verdade sobre Deus e que Deus os ouça. Porque agora sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas se alguém teme a Deus com reverência e faz a sua vontade, que é crer em seu Cristo que está manifestada hoje, Deus ouve essa pessoa e terá sua proteção. É por isso que Cristo diz: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essas pessoas que me repreendem são como seus antepassados, que sempre negaram a Cristo, não aceitando sua salvação, porque pensam que Cristo deveria ser etéreo, com poderes sobrenaturais, e não um ser humano que se parece com eles. Quando ser o primeiro humano que é diferente, porque possui a sabedoria do céu, ou seja, a palavra mesma feita carne, é a única maneira pela qual Cristo pode consolar aos homens, como a suma sacerdotisa, segundo a sagrada ordem de justiça e paz de Deus Pai Melquisedeque. Em João 1:2-1, Cristo nos diz que Melquisedeque e Lisbete prometeram colocar suas leis em nosso coração, escrevê-las em nossa mente. Também nos diz que Jesus Cristo, Lisbete, é aquela que intercede ou medeia por nós diante de Deus, Pai Melquisedeque. Cristo é a justiça do céu de Deus. Cristo veio para ser a única mediadora entre Deus e os homens, para que possamos conhecer a verdade sobre Deus e para que Deus nos escute. Se tememos a Deus com reverência e acreditamos em Cristo Lisbete, que vive entre nós, então Deus nos escuta e teremos a proteção de Deus. Cristo Lisbete é o primeiro ser humano que é diferente, porque tem a sabedoria do céu. Ela é a palavra feita carne. Esta é a maneira pela qual Cristo pode consolar os homens, como a sumo sacerdotisa segundo a ordem de justiça e paz de Deus Pai. Cristo Lisbete é o sacrifício perfeito para o perdão do pecado, e não só de vocês, senão dos estrangeiros também.
E como sabemos se conhecemos a Deus? Se obedecermos aos seus mandamentos que saem da boca de Deus. Aquele que afirma conhecer a Deus, mas não obedece seus mandamentos por meio de Cristo Lisbeth, é mentiroso e não tem a verdade de Deus. Porque o amor de Deus está manifestada em pessoa, é evidente, é visto ou percebido claramente, plenamente, totalmente, na vida daquele que obedece à sua palavra. Assim sabemos que estamos unidos a Deus. Aquele que afirma que permanece em Cristo deve viver como Cristo viveu. Cuidado! Estejam alertas, porque vejo aqui a intervenção da pluma mentirosa, e você não deve se deixar enganar por pregadores que tentam interpretar o que está escrito na Bíblia como se conhecessem a Cristo, quando somente Jesus Cristo mesma é quem pode te ensinar como se vivem as coisas de Deus. Fisicamente é impossível para alguém viver como outra pessoa viveu ou vive. Cada pessoa tem sua própria maneira de viver e é porque as circunstâncias de cada um são diferentes. Para você poder viver como Cristo viveu ou vive, tem que ser no sentido espiritual, e isso só pode acontecer se Cristo estiver presente no mesmo tempo e era que você, porque só assim você pode aprender diretamente do que sai da boca de Cristo sobre como Cristo vive espiritualmente. Em outras palavras, para poder viver como Jesus Cristo vive, que é pensar como Jesus Cristo, ver as coisas como Jesus Cristo e proceder ou julgar como Cristo, devemos reconhecer Cristo como o que verdadeiramente é, uma mulher e a esposa de Deus Pai, e você deve obedecer a sua palavra, a palavra que sai de sua boca. Você deve ouvir bem e cumprir o que Cristo Lisbeth fala, porque suas palavras são os santos mandamentos de Deus. O que eu escrevo em suas mentes é um mandamento antigo porque sempre existiu, desde o início da criação espiritual de Deus. Porém, o que lhes escrevo hoje é um mandamento novo, porque hoje estão com Cristo e podem ver a sua verdade manifestada, tanto na vida de Cristo como na de vocês. Porque a escuridão em suas mentes está desaparecendo, pois a verdadeira luz de Cristo Lisbeth brilha em vocês. Aquele que afirma estar na luz, mas odeia o irmão mais novo em sua mente, figura de Cristo Lisbeth, quem é a luz, então, ainda está em escuridão. Aquele que ama o irmão mais novo permanece na luz, e não há nada em sua vida que o faça tropeçar. Mas aquele que odeia o irmão mais novo, Cristo Lisbeth, está nas trevas, e vive nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas não lhe permitem ver. Amém? Amém. Nos versículos de 2 João 2, do 2:11, nos diz que Cristo Lisbeth é o sacrifício perfeito, que fala a palavra de Deus e nos diz os mandamentos de Deus e como devemos obedecê-los. O amor de Deus é Cristo Lisbeth, a qual está manifestada em pessoa. Podemos vê-la e escutá-la. Quando obedecemos sua palavra, mostramos que estamos unidos a ela. Hoje em dia, Cristo escreve um mandamento novo em nossa mente, porque estamos com Cristo e podemos ver sua verdade manifestada. A escuridão em nossa mente desaparece pela luz verdadeira de Cristo que brilha. Se dizemos que estamos com Cristo, então devemos viver como ela vive. Claro, isso se refere à vida espiritual que Cristo vive. Por isso, somente ela pode nos ensinar como viver espiritualmente. Não pode ser de maneira física.
porque cada um de nós vive sob diferentes circunstâncias. Por exemplo, em cada país se vive de forma diferente. O estilo de vida é diferente. Cada família é diferente. Para viver como Cristo vive, somente pode ser espiritualmente. Somente estando Cristo presente entre nós, falando-nos suas palavras de sabedoria e santidade. Pode nos ensinar como viver como ela espiritualmente. Irmãos, para viver como Cristo, devemos reconhecer que Cristo é uma mulher e a esposa de Deus Pai. Pensar como Cristo. Ver as coisas como Cristo vê. Proceder e julgar como Cristo. Obedecer à palavra que sai de sua boca. Escutar bem e cumprir suas palavras, que são os mandamentos santos de Deus. Cristo Lisbeth é a figura do irmão mais novo, o espiritual, em nossa mente. Se amamos esse homem espiritual, criado segundo Cristo Lisbeth, então permanecemos na luz e nada nos fará tropeçar. Graças, Cristo Lisbeth, por nos ensinar a viver como tu espiritualmente. Amém? Aleluia! Por Melquisedeque Lisbeth, por nosso pai e nossa mãe. Vamos repassar o que aprendemos hoje. O que Melquisedeque e Lisbeth prometeram de acordo com 1 João 2:1? Prometeram colocar suas leis em nosso coração, escrevê-las em nossa mente. Por que somente pode ser Cristo aquela que nos ensina como viver espiritualmente? Somente estando Cristo presente entre nós, falando-nos suas palavras de sabedoria e santidade, pode nos ensinar como viver como ela, espiritualmente. Boas respostas, santos anjos! Vamos escutar as sábias palavras daquela que nos ensina como viver espiritualmente. Aqueles que habitam no abrigo do Deus Altíssimo, Melquisedeque e Lisbeth, repousarão debaixo da sombra do nosso nome onipotente. Por ter a nós, Jeová, Melquisedeque e Lisbeth, como teu refúgio, ao Altíssimo como tua esperança, não te acontecerá mal, nem praga penetrará em tua morada. Pois nós, teus pais espirituais, somos esses dois anjos que te guardam em todos os teus caminhos. Sempre te levaremos nas nossas mãos e te encheremos de nossa confiança, para que teus pés nunca tropecem. Você pisará sobre o leão e a serpente. Esmagará o leão que ruge e o dragão. Porque se deixou amar por mim, diz o Senhor Melquisedeque Lisbeth, eu te livrarei. Por honrar teu pai e tua mãe espirituais, somos tua proteção, porque reconheceu nosso todo-poderoso nome. Quando invocar meu nome, eu te responderei. Eu te livrarei da angústia, te guiarei e te colocarei em meu lugar de honra. Eu te saciarei com longa vida e te mostrarei minha salvação. Continuemos desfrutando deste dia em obediência, gratidão e gozo. Até a nossa próxima aula!
Lisbeth, por seu alimento.